Obrigado, Del, Nilza, você que nos assiste, Deus te alcance aí onde você está, que pelo menos um pouquinho do que nós estamos vivendo aqui, você viva aí também, porque nada substitui a comunhão, irmãos. Estar junto é algo extraordinário. Seja bem-vindo, você que vem hoje pela primeira, segunda vez. Nós estamos dentro de um propósito do céu, uma visão de Deus para nós, para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa família e para todas as áreas da nossa vida. Quem está chegando agora percebeu aí que a maioria das pessoas estão usando essa camiseta. Ela fala do nosso coração, ela fala da nossa visão, ela fala do que a gente pensa, do que a gente sente, ela fala do que a gente é. Nós somos um, assim como Jesus e o Pai e o Espírito Santo são um, nós também somos um. Amém, gente? E olha, essa semana nós temos falado muito sobre unidade. Todos os dias nós tivemos uma live ao meio-dia. E essa próxima semana agora também nós teremos live todos os dias ao meio-dia. Essa semana nós falamos sobre as bênçãos da unidade. Falamos que a unidade, ela nos faz mais fortes. Falamos sobre a sinergia, né? Juntos nós somos mais fortes. Nós falamos tantas coisas, resultados da unidade, onde a unidade pode nos levar. Só que hoje, nesse culto tão importante de hoje, eu quero responder uma pergunta: o que é unidade? O que é unidade, pastor? Só está dizendo que a gente tem que viver em unidade, que a unidade é bênção, que a unidade não sei o quê. Mas o que é unidade? Vamos aprender o que é unidade? É muito mais profundo do que você está imaginando. O que a Bíblia fala que é unidade? Qual que é a direção da Bíblia para a unidade? Vamos aprender? Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versículo 54. Lucas 22, 54. Eu já quero, antes de fazer a leitura, dizer para você, já fica aí, já fica com essa palavra. A unidade é como uma escada. A unidade é feita com degraus. E eu vou mostrar para você aqui nessa palavra de introdução, o que é unidade. Vamos ver? Tá bom. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 54. Olha só, diz assim: então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Você pode repetir isso comigo? Diga: Pedro seguia de longe. Só mais uma vez, diga: Pedro seguia de longe. Levante a sua cabeça, olhe para cá, preste atenção. Eu acabei de dizer que a unidade é como uma escada, ela tem níveis. O que é unidade? Unidade é uma escalada. Olha aqui, unidade é uma subida por degraus. O texto que eu acabei de ler fala do momento em que Jesus é preso, e quando ele é preso, os discípulos fugiram, exceto um, que eu vou falar dele daqui a pouco. Os discípulos fugiram, inclusive Pedro. Pedro fugiu e ficou de longe. Ele ficou de longe, seguindo de longe, para ver o que ia acontecer. E se a gente continuar a leitura aqui de Lucas 22, você vai perceber que Pedro acaba se assentando numa roda, numa fogueira, e ali naquela fogueira ele é reconhecido. Alguém diz assim: você veste como ele, você fala como ele, você é um deles. E Pedro nega Jesus 3 vezes, como Jesus já havia predito, que antes que o galo cantasse, você me negará 3 vezes.
O interessante é que quando Pedro termina de negar a terceira vez, Jesus sai de dentro da casa do sumo sacerdote, e a Bíblia fala, e só o Evangelho de Lucas que relata isso. A Bíblia fala que Jesus está saindo, ele está amarrado, ele está acorrentado, e Pedro acaba de negar pela terceira vez, e Jesus sai de dentro da casa, e a Bíblia fala que eles cruzam os olhares. Irmãos, você imagina que olhar que foi esse? Pedro negando Jesus 3 vezes, e de repente Jesus sai de dentro da casa do sumo sacerdote, e olha no fundo dos olhos dele. A Bíblia diz que Pedro chora amargamente quando isso acontece. Mas pastor, o que esse texto tem a ver com unidade, com escada? Olhe para mim. Eu quero falar de 3 discípulos de Jesus: Judas, Pedro e João. Quando você olha para a vida de Judas, ele estava junto de Jesus o tempo todo. Sabe que onde Judas estava? Comendo pão e peixe da multiplicação. Sabe onde Judas estava? Sabe onde? Quando Jesus mandou Lázaro sair para fora do túmulo e ressuscitou Lázaro morto depois de 4 dias. Sabe onde Judas estava? Quando Jesus purificou os leprosos, libertou os cativos, ressuscitou os mortos. Sabe onde Judas estava? Dentro do barco, quando Jesus acalmou a tempestade. Judas estava junto de Jesus, mas ele nunca esteve dentro da visão de Jesus. Olhe para mim, deixa eu te ensinar. Sabe qual é o primeiro degrau da unidade? Sabe qual é o primeiro, o mais raso, o mais baixo, o mais fraco? É o estar junto. Estar junto não quer dizer que está dentro. O nível mais fraco da aliança é estar junto. Vou te dar um exemplo. Tem gente que está junto na mesa, mas não está junto de coração. Tem gente que está dormindo junto, mas o coração não está junto mais. Não está dentro um do outro, não está no mesmo propósito, não está na mesma visão. Tem gente que está junto na empresa, mas não está dentro da visão da empresa. Tem gente que está junto conosco aqui na igreja, mas não está dentro da visão da igreja. Então, estar junto não quer dizer que está dentro. E estar junto é o degrau mais raso da unidade. Mas que bom que está junto. Que bom. É melhor junto do que longe. Que bom que está junto. Mas eu quero dizer, estar junto é o degrau mais raso da unidade. Judas estava junto, mas não estava dentro. Agora, quando a gente olha para Pedro, ele estava junto e estava dentro da visão. Ele queria o que Jesus queria, ele queria o mesmo propósito de Jesus. Olhe para mim, olhe para cá. Só que aí você diz assim: mas pastor, você acabou de ler que ele estava seguindo de longe. Ele negou Jesus 3 vezes. Sim, sabe por quê? Porque Pedro, olha aqui, estava junto, estava dentro, mas ele não conseguiu subir o 3º degrau, que é estar até o fim. Tem gente que está junto, mas não está dentro. Tem gente que está junto e está dentro, mas não estará conosco, com você, até o fim. Existem pessoas que só estão dentro e junto, enquanto está tudo dando certo. Pedro é o sinal disso. Estou junto, estou dentro, até que o Senhor, o Senhor está curando, estou junto, estou dentro. O Senhor está libertando, estou junto, estou dentro. O Senhor está andando em cima das águas e acalmando o mar, estou junto, estou dentro. O Senhor está ressuscitando os mortos, está multiplicando pães e peixes, estou junto, estou dentro. O Senhor foi preso, estou fora. Tem
Tem gente que não consegue alcançar o terceiro degrau da unidade, o terceiro nível da unidade. Qual é, pastor? Estar junto, estar dentro e estar até o fim. Quem é que vai perseverar até o fim nessa visão? Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Você pode aplaudir a Deus por isso? Dá um grito de glória aí. Agora quer ver uma coisa? Eu vou te mostrar quem é que estava junto, estava dentro e estava até o fim. João estava na mesa, estava no barco, estava na multiplicação, estava dentro da visão, e foi o único que ficou com Jesus até o último suspiro da cruz. Eu estou te ensinando isso para você identificar qual nível de unidade você está vivendo com quem está à sua volta, com a sua igreja, com a sua família, no seu trabalho, com os seus amigos. Qual nível de unidade você está vivendo? Estou junto, não quer dizer que está dentro. Estou junto, estou dentro, mas não quer dizer que está até o fim. Mas eu quero declarar nessa noite que nós viveremos o ápice da unidade. Junto, estou dentro e estou até o fim. Fala para o teu irmão assim, ó, junto, dentro, até o fim. Escolhe outro e fala: junto, dentro e até o fim. Bate palma e dá glória. Bata palmas e dá glória. Aleluia. Pastor Rodrigo, o que é unidade? Vamos responder isso hoje. O que é unidade? É uma escalada, é uma escada. A unidade é feita de degraus. Eu estou junto, eu estou dentro, eu estou até o fim. Segundo, Filipenses capítulo 2, pegue a tua Bíblia, Filipenses capítulo 2, versículo 1, Filipenses 2, 1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. 2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Repita isso comigo, diga: penseis a mesma coisa. Só mais uma vez, diga: penseis a mesma coisa. Olha só, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos, olhe para mim. Ele está dizendo: irmãos, se há um poder de Deus, se há um Espírito, se há uma unção, se há uma misericórdia, se há uma manifestação da glória de Deus, completem a minha alegria. Por que ele está dizendo completem a minha alegria? Porque a minha alegria começou quando vocês entregaram a vida de vocês para Jesus, quando vocês vieram para a presença de Deus, vieram para a comunhão. Agora ele está dizendo: se tem um poder de Deus que age nessa igreja, se há uma manifestação da glória e da presença de Deus, irmãos, pensem a mesma coisa. Olha lá, pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejais unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Fala comigo: unidade é pensar igual. Versículo 3, coloca para nós, por favor. Versículo 3: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. 5, para encerrar: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Fala comigo: o sentimento que houve em Cristo. Bate no peito e fala: haverá na minha vida. De novo, diga: o sentimento que houve em Cristo haverá na minha vida. Olhe para cá. O que é unidade? É pensar igual.
é todo mundo pensar a mesma coisa. Olhe para mim, escute, eu vou falar e vamos para a Bíblia, para a gente aprender. Prepara para mim 1 Coríntios 2,14, por favor. Mas não coloca ainda não, só prepara. Olha aqui, gente, como que é possível uma igreja com 1.000 pessoas, e daqui a pouco 1.500, depois 2.000, depois 3.000, e aí vai, como que é possível 3.000, 2.000, 1.000 pessoas pensar a mesma coisa? Isso é obra do Espírito Santo, irmãos. Isso é, olha, só tem uma maneira disso acontecer: se eu der lugar para o Espírito Santo na minha vida. Se eu não permitir o Espírito Santo me moldar, me transformar, eu vou continuar com o meu pensamento mundano, e eu não vou me encaixar no pensamento do céu. Olha para mim, como que é possível uma igreja com 1.000 pessoas pensar uma coisa só? Eu vou te contar. Olha o que Paulo vai falar aos Romanos, não é o texto que ainda pedi lá, esse é outro. Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo vai dizer assim aos romanos: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, pensamento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só tem uma maneira de nós pensarmos a mesma coisa. Pergunte-me como? Se eu permitir o Espírito Santo me transformar. Pergunte para o teu vizinho: você está disposto a ser transformado por Deus? Pastor, eu não estou disposto a ser transformado por Deus. Então você vai continuar com o teu pensamento, mas aqueles que permitirem serem transformados por Deus vão pensar a mesma coisa. Agora escuta isso aqui, ó, que nós vamos ler agora 1 Coríntios 2,14. Como que é possível pensar a mesma coisa? Irmãos, às vezes o casal, 2 pessoas dentro de uma casa, um está pensando de um jeito, outro está pensando o outro. Um quer uma coisa, outro quer outra. Um está puxando para um lado, outro está puxando para o outro. Como que uma igreja com 1.000 pessoas, 2.000, 3.000 consegue pensar a mesma coisa? Só se viver isso aqui, ó. Se não for isso aqui, não tem jeito. É impossível. Olha o que vai dizer a palavra. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o que, gente? E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olhe para mim. Tem gente que é natural, é carnal, não é espiritual, não é guiado pelo Espírito Santo, é guiado pela carne. É uma pessoa natural, uma pessoa normal, guiada pela carne. E para essas pessoas, a visão da unidade é uma loucura. Ela não aceita, ela não entende. Por quê, pastor? Porque ela não pode entender, ela não consegue compreender isso. Ela acha que isso é uma loucura, ela acha que isso é desnecessário, ela pensa que isso jamais será possível. Por quê, pastor? Muito simples, porque ela é natural, ela não é espiritual. Quem move, quem guia ela é a carne, e a carne não pode gerar unidade. Quem gera unidade é o Espírito Santo, quem gera unidade é o céu, quem gera unidade é Deus. Agora olha aqui, quem é natural não aceita, não entende, para ele é loucura a visão do somos um. Mas olha o que acontece com o homem espiritual. Vamos ver o próximo versículo. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Vamos terminar todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Nós, porém,
Espera aí, nós temos a mente de quem? De quem que é a nossa mente? Por isso que Paulo disse: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Eu já estou crucificado, eu morri para mim mesmo, para viver a mente dele, a vontade dele, a direção e o propósito dele. O que é unidade? É você morrer para si mesmo e deixar a mente de Deus entrar em você. É a mente de Jesus nos guiando, é a cabeça de Jesus. Até porque, presta atenção que você vai entender tudo agora. Até porque a igreja é um corpo e a cabeça do corpo é Jesus. Onde que está a mente, a cabeça? Onde que está? É no corpo? É do pescoço para baixo, sim ou não? Não, é do pescoço para cima. Olhe para cá. A igreja é corpo, Cristo é o cabeça. E quando a cabeça pensante é Cristo, o corpo se move de acordo com a cabeça. Como que é possível uma igreja com 1000 pessoas pensar a mesma coisa? Simples, é só ter a mente de Cristo, é só ser dirigido, guiado pelo Espírito Santo. De forma carnal, não tem jeito. De forma natural, não tem jeito. Forçando, com violência, não tem jeito. Mas se o Espírito de Deus fizer, nós vamos viver a unidade. Se Ele nos transformar, nós vamos viver a unidade. A pergunta é: quem vai permitir ser transformado? Dá um grito de glória aí. Agora, pastor, isso aí vai me fazer bem? Esse negócio aí de unidade vai me fazer bem? Vai fazer bem para mim, para minha família? Isso aí vai ser bom? Será que vai? Será que Deus tem alguma coisa ruim para nós? Será que Deus nos pede alguma coisa para o nosso mal? Será que Deus, a mente de Cristo, nos direciona para coisas ruins? Claro que não. Olha o que disse o profeta Jeremias sobre unidade. Jeremias, capítulo 32, versículo 38. Jeremias 32, 38. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. 39. Darei a eles o que, gente? Quantos pensamentos? Não, mas o pastor vai pensar de um jeito, as mulheres pensam de outro, os homens pensam de outro jeito, os jovens da igreja pensam de outro jeito. É assim? Não. Um só pensamento. Eu darei. Quem é que vai dar? Deus. Deus nos dará um só pensamento. Fala comigo, uma só conduta. O que é conduta? É jeito de viver. Qual que é o tipo de conduta daquele cara? É o jeito que ele vive, é o jeito que ele se comporta. Eu vou dar para a minha igreja um só pensamento, uma só conduta, um só caminho. Eu vou dar para a minha igreja uma só direção. Agora olha que coisa linda. Para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. A visão da unidade abençoa você, abençoará seus filhos e os descendentes dos seus filhos. A visão da unidade é para o nosso bem. A visão da unidade nos preserva. A visão da unidade nos conserva, nos abençoa. Ela só faz bem. Quem está entendendo e recebendo essa visão, deixa o Espírito Santo te transformar. Deixa Deus te mover. Pastor, só um pensamento? Sim. Então nós vamos seguir a cabeça de quem? De Cristo. Olha para mim. Pastor, é um só pensamento que pode ter? Sim. Então nós vamos seguir o pensamento de quem? De Cristo. Mas como? Se Cristo está lá no céu. Paulo disse assim: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Imite, por isso que a Bíblia fala, Hebreus 13, 7. Imite a fé dos seus pastores. Olhe para cá. O seu pastor, a sua pastora, está em constante oração, jejum, estudo da palavra e conexão com o céu. Para quê?
para Jesus colocar a mente dele aqui. E a mente dele aqui é a mente dele aí. Vou repetir, a mente dele aqui é a mente dele aí. É assim, aqui ó. Por isso que a Bíblia fala que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Ei, eu quero subir todas as vezes aqui para transmitir para você a mente de Jesus, o coração de Jesus, a vontade de Jesus, e por isso nós teremos um só coração e um só propósito. Fala comigo, unidade é uma escada. Fala, é uma escalada. Diga, unidade é uma subida. Fala, e nessa subida eu preciso ter força para ir até o fim. Diga, nesta subida eu preciso ter um só pensamento com o meu pastor, com a minha igreja. E agora aqui, o que define a minha linguagem? O que eu penso. Logo, o que eu penso define o que eu falo. A boca fala do que o coração? Tá bom. Se o meu coração está cheio de unidade, o que a minha boca vai falar? Unidade. Eu estou cheio de unidade. Aqui ó, eu estou cheio de unidade. A mente de Jesus está em mim. O que eu vou falar? Unidade. Logo, eu entendo que unidade é uma escalada que me ensina a ter um só pensamento com a minha igreja e uma só linguagem, só um modo de falar. Imagine uma casa onde o marido fala uma coisa, a esposa fala outra. Aqui não tem nenhuma assim. Aqui em Pará de Minas não tem nenhuma casa assim. Fala amém, gente. Vamos repreender essa divisão dentro da casa. Fala assim, em Pará de Minas não tem nenhuma casa que a linguagem é diferente. Fala assim, toda casa de Pará de Minas, o marido fala uma coisa, a esposa fala a mesma. Diga, a esposa fala uma coisa, o marido fala a mesma coisa. Dá uma olhada para ele aí ou para ela que está do teu lado e vê se é assim mesmo. Aqui, de vez em quando, isso é raro acontecer, tá? Não acontece muito não. De vez em quando acontece, alguém procura eu, a pastora, e fala assim, ó, lá em casa parece que eu estou falando grego. Eu falo uma coisa, ele não entende. Eu falo, não entra na cabeça dela. Eu falo para os meus filhos, eles não me ouvem. Cada um lá em casa fala uma coisa. Isso é a casa dividida. E casa dividida não subsistirá. Olhe para mim. Onde não se fala uma só língua, eu estou falando no sentido de propósito. Eu estou falando no sentido de direção. Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo simples. Ai meu Deus, olha que exemplo que me veio aqui. Espírito Santo me iluminando. Ah Jesus, que beleza. O filho chega no pai e fala assim, pai, posso jogar bola? O pai fala assim, pode. Vai jogar bola. Aí a mãe já grita, não vai não. Aí o menino fala assim, é para ir ou ficar? Casa dividida. Nunca aconteceu aqui em Pará de Minas. Isso só acontece para Belo Horizonte, Itaúna, Nova Serrana. Aqui não acontece não. A mãe coloca de castigo, o pai vai lá e libera. Não acontece. Sabe o que é isso? Duas linguagens. Às vezes um tem uma linguagem dura demais, a outra tem uma linguagem branda demais. Essa casa vai rachar. Olhe para cá. Você quer produzir saúde para os seus filhos? Principalmente quem tem filho pequeno e adolescente. Quer produzir saúde dentro da tua casa? O pai falou uma coisa, a mãe assina embaixo. O que teu pai falou? Ah, mãe, ele falou que eu não posso, então não pode. O que tua mãe falou? Não, ela falou que eu não posso, não, então não pode.
que ele falou? Só vai comer o chocolate depois do almoço. Então é só depois do almoço. Isso é ter uma linguagem só. Quando a casa é assim, os filhos crescem saudáveis. Agora, quando a divisão no casal, e eu estou dando o exemplo do casal, eu poderia aqui dar o exemplo de uma empresa, que o dono quer uma coisa, o gerente está puxando para lá e os funcionários estão do outro lado. Vai quebrar, vai fechar. Por que grandes empresas fazem constantemente reuniões de alinhamento, de pensamento e de fala? Por quê? Porque onde tem duas linguagens, não prevalece. Onde tem dois tipos de fala, não prevalece. Olha o exemplo da Torre de Babel. Olha que coisa linda. Em Gênesis 11, Deus lá do céu, aqui ó. Olha a ordem de Deus. Povoem, encham a terra, espalhem-se pela terra, encha a terra toda. Aí chega um cara e fala assim: gente, vamos construir uma torre para a gente morar todo mundo junto? Aí esse cara faz com que todo mundo fale uma língua só, uma palavra só, todo mundo alinhado na unidade, e eles começam a construir a torre. Aí Deus lá no céu começa a olhar e dizer assim: olha lá o povo unido, todo mundo fala uma língua só. Olha o que está escrito na Bíblia, Gênesis 11:5. Olha o que a Bíblia fala. Deus disse assim, ó: se a gente não parar eles, eles vão conseguir o que eles quiserem, porque eles são unidos e têm uma linguagem só. Aí Deus fala assim: Daniel, desçamos e confundamos eles. Olha como é que Deus acaba com a farra do boi. Olha como é que Deus coloca um ponto final na Torre de Babel. Vamos descer lá e vamos colocar outro tipo de linguagem na boca deles. Um vai falar inglês, outro vai falar alemão, outro vai falar japonês, outro vai falar espanhol, outro vai falar português. Eles não vão se entender e vão se dividir. Ou seja, onde não há uma linguagem só, não tem unidade. Você quer ver uma igreja acabar? O pastor prega uma coisa, a liderança fala outra. Você quer ver uma igreja não ir para frente? Quer ver uma igreja acabar? O pastor prega uma coisa, aí depois o grupinho reúne e fala: não, mas eu não concordo não, eu acho que não é assim não, eu penso diferente, eu acho que tinha que ser assim. É assim que acaba com a igreja. É assim que acaba com a igreja. Só que aqui o diabo não tem lugar. Aqui é uma escalada, irmão. Aqui até o fim é um só pensamento e uma só linguagem. Dá um grito de glória, aplaude e glorifique o nome do Senhor. De vez em quando, mas é só de vez em quando mesmo. E é verdade, é só de vez em quando. Aparece um desavisado, um bobo da corte, um iludido, um suicida. Aparece um doido e aí começa a falar diferente de nós. Aí começa a fazer um motim. É porque o pastor não sei o quê, pá, porque eu não penso assim, pá, que eu acho que não podia ser assim. Irmão, a igreja toda está vacinada na unidade e na aliança. Rapidinho, se o camarada não se arrepender, se ele não se arrepender, se ele não voltar atrás, se ele não entender que ele está fora da visão, ele está fora do pensamento, ele está fora da linguagem, ele está fora da escalada, ele vai ficar realmente fora. Não tem lugar, irmão. Em nossa igreja não tem lugar para duas linguagens, dois pensamentos. Aqui é um só coração, um só propósito. Aí você diz assim: então é o que o Senhor quer? É o que Jesus quer. E aqui na igreja o porta-voz dele sou eu. Tem alguém entendendo isso? Não, eu vou clarear, eu vou desenhar. Aqui é o que o Senhor quer? Não, é o que Jesus quer. E aqui eu sou o porta-voz e defensor da mentalidade e da visão dele. Se por acaso você não aceita isso, então eu já vou te dizer algo: vai ficar estreito para você aqui na igreja. Não vai ter lugar para você. Você pode vir e ficar junto, igual Judas ficava junto. Você pode ficar, pode vir quantas vezes você quiser, pode assentar aí nessa cadeira, pode assistir o culto, mas você nunca terá um lugar na liderança dessa igreja. Você nunca terá um lugar no altar dessa igreja. Por quê, pastor? Porque aqui
é um só coração, um só propósito, um só pensamento, uma só linguagem. E se você falar diferente, não serve para estar junto com a gente. Não serve, não tem como. Ah, mas o senhor é radical demais, então leva para a tua casa quem discorda de você. Faz o seguinte, emprega ele na tua empresa. O cara é contra a tua visão da empresa, dá serviço para ele lá, coloca ele de gerente. Ah, o camarada é contra a tua visão, casa com ele, constitui família com ele, para você ver onde é que ele vai te levar. Não tem como ter comunhão com quem pensa diferente. Não tem jeito. A Bíblia diz que comunhão pode haver entre luz e trevas, crente e descrente, fiel e infiel. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. A Bíblia diz assim: apartai-vos dele, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Escute aqui. Pode parecer, a princípio, nossa, o pastor é duro. Não, irmão, é porque é a visão. Eu sou defensor de uma visão do céu, e eu não vou permitir, em nenhuma hipótese, a carne nos mover. Uma visão terrena, mundana, nos mover. Porque se eu permitir, a igreja acaba. Vai virar briga, vai virar fofoca, vai virar contenda, vai virar divisão. Daqui a pouco você chega aqui, vai ter meia dúzia de gato pingado aqui dentro. Por quê? Porque a igreja dividida não cresce, não vai para frente. Aqui, Jesus disse assim, olha a oração de Jesus: eu peço, Senhor, que eles sejam um, para que o mundo creia que o Senhor me enviaste. O mundo só acredita que Jesus foi enviado para salvá-lo quando ele vê a igreja unida. Vou repetir: quando o mundo vê a igreja unida, o mundo acredita que Jesus é o Salvador. É por isso que eu sou um defensor da visão da unidade. Se você também se você tem um só pensamento e uma só linguagem conosco, bate palma e dá grito de aleluia aí. Aleluia. Olhe para cá, deixa eu te contar um exemplo aqui da Bíblia. Já estou quase encerrando. A Bíblia fala de um episódio de duas tribos, da tribo de Efraim e o da tribo de Gileade. Os gileaditas, o povo de Gileade. Houve uma dissensão, uma briga, uma traição. Eu vou resumir a história é grande, eu vou resumir para chegar no ponto que fala da mesma linguagem. Houve uma discussão entre essas duas tribos e houve uma traição. Só que depois, a tribo de Efraim disse assim: não, nós não traímos vocês não, a gente tem unidade com vocês, nós somos um. A tribo de Efraim falou para os gileaditas: não, nós temos a mesma visão que vocês, nós estamos juntos, a gente está dentro, nós estamos juntos até o fim. Aí o camarada, o líder de Efraim, falou assim: ah é? Quer dizer que vocês têm união conosco? Quer dizer que vocês pensam igual a gente? Vocês têm a mesma linguagem que nós? Mesmo? Tá bom. Olha a direção que ele deu para os soldados: levem todos os homens de Efraim lá no vale do Jordão. Faz eles passar lá na ponte, um exemplo, faz eles passar lá na ponte. E olha a direção do líder de Efraim para os soldados. Quando esse povo, o líder de Gileade falou para os soldados: quando esses efraimitas passarem na ponte, vocês vão perguntar para eles assim, vocês vão dar uma direção para eles. Fala para mim, por favor, Shibolete. Fala aí, igreja, Shibolete. Só que o povo de Efraim não conseguia pronunciar a palavra Shibolete. Eles não conseguiam. Eles não sabiam pronunciar Shibolete. Eles só conseguiam falar Sibolete. Aí, quando passou eles no teste, era um teste. O soldado falava assim,
Fala Chibolete. Aí o cara engasgava. Cibolete. Pá! Espada. E assim os gileaditas mataram os efraimitas. Por quê? Porque eles não sabiam falar a mesma linguagem. Olhe para cá. A maneira que você fala, a maneira que você coloca as suas palavras, a maneira que você relata o culto, a maneira que você conta sobre a sua igreja e os seus pastores, denuncia a sua unidade ou a sua quebra de aliança. Para mim, eu espero que em muito breve para vocês também seja muito fácil identificar isso. Para mim, é 1, 2, 3 minutos de conversa, ouvindo uma pessoa que não tem unidade, eu percebo se ela está junto ou não. A maneira que ela coloca a palavra, a maneira que ela fala do líder, a maneira que ela fala da visão, a maneira que ela se expressa, denuncia se ela está junto ou se ela está junto, dentro e até o fim. É muito simples, para mim, pelo menos para mim, e eu espero que para você em muito breve seja simples também. Ao ouvir uma fala, você já perceber que a pessoa não está na mesma visão. Pastor, eu tenho que descartá-la? Não, você só não pode honrá-la, você só não pode dar voz a ela, se ela não tem a sua visão, se ela não tem a visão da sua empresa, da sua família, de vida, se ela não tem a visão da tua igreja. Por que você vai honrar essa pessoa? Por que você vai dar voz, poder, autoridade, influência para alguém que não fala a tua língua? É isso que acontece na igreja. Por isso que principalmente a liderança toda tem que estar alinhada. De vez em quando eu tenho que chamar 1 ou 2 ali no escritório, falar, como é que é? Eu ouvi falar que você falou uns negócios aí, me explica isso aqui. Aí a gente consegue salvar alguns de vez em quando, outros não. De vez em quando salva, de vez em quando não salva. O Judas não teve salvação, o Pedro já teve. Está vendo a diferença? Jesus conseguiu salvar o Pedro, mas o Judas não teve jeito. Para terminar, o que é unidade? A gente vai orar agora. Unidade é uma escada, é uma escalada, degraus. Estou junto, estou dentro, estou até o fim. Unidade é você pensar, mesmo pensamento, mesmo modo de pensar. Unidade é falar a mesma coisa. E por fim, unidade é lutar pelos mesmos propósitos. Repita isso comigo, diga: unidade é lutar pelo mesmo propósito. Ou seja, tem uma visão, eu luto por essa visão. Tem uma direção, eu luto por essa direção. Tem um projeto, eu luto por esse projeto. Um dos textos mais lindos da Bíblia que eu acho, de aliança, de unidade, de estar junto, estar dentro e estar até o fim, é Ruth com Noemi. Ruth podia ter ido embora. Noemi, velha, sozinha, viúva, pobre, sem lugar para ir. A Orfa, a nora de Ruth, falou de Noemi, disse: estou indo embora, vou viver a minha vida. A Ruth, nora de Noemi, disse assim: olha que palavra linda, onde você for eu irei, onde você dormir eu durmo, o que você comer eu como. Olha, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, e que Deus me castigue se não for a morte que me separe de ti. Olha que exemplo de viver a mesma visão, de ter uma aliança, de ter unidade. Ela esteve com Noemi até o final, e a unidade dela com Noemi a levou até Boaz, e ela casa com Boaz, e essa mulher gera filhos e gera netos, e aí nasce Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que Jesus foi chamado de filho de Davi. Olha que coisa linda, por causa de uma visão, de uma unidade, Ruth acompanha Noemi, e dela nasce Davi. E de Davi nasce Jesus. A minha oração hoje
é que essa igreja possa viver a unidade. Nós temos um propósito, nós temos uma visão, nós temos um caminho, uma direção, e juntos, um só pensamento, uma só linguagem, lutando pelo mesmo propósito, nós vamos estabelecer a obra de Deus nessa cidade. Bate palma, fica de pé no seu lugar e dá um grito de glória aí, meu irmão.